3. Madalena. Depois da posse de São Bernardo, vem a posse de Madalena. Ultrapassada a unidade que se formara em torno da relação entre Paulo Honório e a propriedade, o outro núcleo começa a se esboçar. O capítulo 9 entretece alguns motivos novos, e o leitor percebe que o romance vai ganhar rumo diferente. O estilo se distende um pouco, a atenção arrefece. A preferência do narrador volta-se agora para a técnica da cena, e surgem os detalhes concretos, as caracterizações mais alongadas dos personagens, os diálogos miúdos sobre assuntos do dia a dia. O tom compacto se esgarça de leve e a narrativa salta de um tema para o outro. O motivo que deflagra a intriga dessa terceira parte é a construção da escola na fazenda. Paulo Honório decide realizá-la como um bom negócio, um negócio que agradará ao governador e lhe renderá, portanto, certas vantagens. Manda chamar Padilha a fim de contratá-lo como professor e ele vem à fazenda acompanhado por João Nogueira e Azevedo Gondim. Encontra-os de volta do campo palestrando no alpendre, elogiando umas pernas e uns peitos. Elevam o tom da conversa. Paulo Honório afasta-se e trata de negócios com o advogado. Retorna ao alpendre, onde Padilha e Gondim reincitaram os elogios às pernas. Aliás, às pernas. De quem são as pernas? Perguntou Paulo Honório. Fica sabendo que são de Madalena, uma professora bonita, loura, que está entre os 20 e os 30 anos. Depois a conversa toma outros rumos. Falam da escola, da velha Margarida que fora localizada, da escola de novo, de Madalena, da escola e do Padilha, de política e do padre Silvestre, do Pereira e de negócios. Apesar de Paulo Honório estar sempre na iniciativa, comandando os processos, decidindo vingar-se do Pereira, contratando Padilha, o tom dessas páginas é mais leve e mais descontraído. Os vários motivos que as compõem parecem ligar-se apenas casualmente com assuntos que brotam com naturalidade do trato cotidiano dos homens e das coisas. Num feriado, Paulo Honório zanza à toa pela fazenda, ouve pedaços de conversas, escreve uma carta e visita a velha Margarida. Mas a casualidade é apenas aparente. De dentro do zigue-zague de motivos vai surgindo aos poucos o dominante. Amanheci um dia pensando em casar. Paulo Honório, sem se preocupar com amores, querendo apenas preparar um herdeiro para as terras de São Bernardo, fantasia, então, sua futura mulher, morena, alta, sadia, com 30 anos. Mas se detém aí, pois a imaginação não ajuda e a pregação subversiva do Padilha vem interrompê-lo. Depois de resolver este problema, volta ao motivo do casamento e passa agora em revista as mulheres que conhece, fixando-se em Dona Marcela, filha do Dr. Magalhães, juiz de direito. Nova interrupção. A carta de Costa Brito com chantagens e ameaças. O parágrafo final do capítulo 11 mostra, melhor que qualquer análise, a técnica de mistura dos motivos. Recalquei as ideias violentas e esforcei-me por trazer de novo ao espírito as tintas e os S's de Dona Marcela. Vieram, mas afastavam-se de quando em quando, e nos intervalos apareciam Marciano, a Rosa com os meninos, Luiz Padilha e Costa Brito. Está quase tudo paralisado neste ponto quando Paulo Honório, misturando casamento e negócio, decide visitar o Dr. Magalhães e examinar os predicados de Dona Marcela. É então que surge Madalena e a história avança, ganhando um novo impulso. Mas o tom não muda sem transições. A presença de Madalena insinua-se por entre os retalhos da conversa banal e interesseira na casa do juiz, e sua figura vai aos poucos tomando conta do espírito de Paulo Honório. Esse processo aparentemente simples é na verdade magistral, pois modifica toda a sintaxe narrativa dessa parte do romance, estabelecendo uma hierarquia diferente entre os fatos. Vejamos como se dá isso através de uma rápida análise do capítulo 12. No princípio, Paulo Honório vai à casa do juiz para tentar resolver o caso do Pereira, que estava dependendo apenas de uma penada nos autos. E vai também, naturalmente, por causa de Dona Marcela. Lá encontra Madalena e sua tia. A primeira anotação é precisa e seca, como de hábito. Uma senhora de preto, alta, velha, magra, outra senhora moça, loura e bonita. O segundo olhar mais detido já é avaliador. Dona Marcela sorri agora para a senhora nova e loura, que sorria também mostrando os dentinhos brancos. Comparei as duas e a importância da minha visita teve uma redução de 50%. A comparação entre Dona Marcela e Madalena liquida para Paulo Honório o valor da primeira. Por isso afasta-a do espírito e trata de arrancar do juízo o despacho de que precisa. Mas se Dona Marcela foi afastada, é a vez de Madalena penetrar nas suas preocupações. O terceiro olhar, a terceira anotação, mostra não apenas a observação fria do primeiro ou a aprovação tácita do segundo, mas um certo grau de envolvimento e de fascinação. A loura tinha a cabecinha inclinada e as mãozinhas cerradas. Lindas mãos, linda cabeça. O diminutivo, mãozinhas, cabecinha, não descreve apenas imprime a descrição um certo grau de afetividade que a repetição do adjetivo, lindas, linda, vem reforçar. Neste ponto, o Dr. Magalhães fala, Paulo Honório responde, empenhado de novo na questão do Pereira. Afinal, essa era a questão importante da noite, por este motivo estava ali. Mas não, Madalena interrompe de novo, dessa vez definitivamente. Aliás, irrompe. Observei que a mocinha loura voltava para nós, atenta, os grandes olhos azuis. De repente conheci que estava querendo bem a pequena. Precisamente o contrário da mulher que andava imaginando, mas agradava-me com os diabos. Miudinha, fraquinha, Dona Marcela era um bichão, uma peitaria, um pé de rabo, um toitiço. A diferença de linguagem quando se refere a Madalena e quando se refere a Dona Marcela é significativa. O mais importante, entretanto, é que Madalena passa a ocupar a partir deste instante o lugar central dos acontecimentos. Como o silêncio se prolongasse, repliquei ao Nogueira, quase me dirigindo à lourinha. E depois,
Percorri a cidade, bestando, impressionado com os olhos da mocinha loura e esperando um acaso que me fizesse saber o nome dela. Falei atrás em modificação da sintaxe narrativa. Explico-me. Do capítulo 9 até o ponto que estamos examinando, os motivos se encadeiam, justapostos, como num período composto só de orações independentes coordenadas entre si. A partir do capítulo 12, com o surgimento deste outro motivo, Madalena tudo se subordina a ele. Todos os motivos temáticos, manobras, negócios, brigas, convergem e encontram sua unidade no novo fito de Paulo Honório, a posse da mulher. Nesse sentido, é importante assinalar que o capítulo 13, narrando a viagem à capital, as chicotadas em Costa Brito, a conversa com Dona Glória, é todavia uma simples preparação para o encontro com Madalena, o que aliás é enunciado na sua primeira frase. Tornei a encontrar a mocinha loura. Por isso também não procede a dúvida técnica do narrador, enunciada ao final. E não tenho o intuito de escrever em conformidade com as regras, tanto que vou cometer um erro. Presumo que é um erro. Vou dividir um capítulo em dois. Realmente o que se segue podia encaixar-se no que procurei expor antes desta digressão. Mas não tem dúvida, faço um capítulo especial por causa de Madalena. Na verdade, está de acordo com as regras. Madalena merece destaque especial, pois se transformou no objetivo de Paulo Honório. Assim como procedeu para apropriar-se de São Bernardo, caminhando em linha reta, assim ele procederá agora. Até a marcação rigorosa do tempo, o jogo de velocidade e os recursos temporários voltam a encontrar sua expressão precisa. Um dia, ensinou a Dona Glória a ideia de casamento. Desaparece durante 2 semanas, ocupado com a colheita do algodão. Reaparece de novo e faz diretamente o pedido a Madalena, que pede tempo para refletir. Mas, à semelhança do que fizeram com Padilha, ele é como sempre muito rápido. Uma semana depois, da tardinha, eu que ali estava, aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava, bastante satisfeito. Entra Azevedo Gondim e, indiscreto, revela que todos conhecem o projeto de casamento de Paulo Honório. Este não perde tempo, insiste com Madalena e acaba obtendo seu consentimento. Para percebermos o que existe de decisivo nessa manipulação do tempo, basta citar: vamos marcar o dia. Não há pressa? Talvez daqui a 1 ano. Eu preciso preparar-me. 1 ano? Negócio com prazo de ano não presta. Que é que falta? Um vestido branco fazem 24 horas? Ouvindo passos no corredor, baixei a voz. Podemos avisar sua tia, não? Madalena sorriu irresoluta. Está bem. Dona Glória, comunica-lhe que eu e a sua sobrinha dentro de 1 semana estaremos embirados. Para usar a linguagem mais correta, vamos casar. É de inovação decidida, o gesto oportuno, a rapidez e o conhecimento do instante propício que tornam Paulo Honório vitorioso. Aqui ele parece triunfar novamente e parece apossar-se de Madalena. As dificuldades cedem sob sua força e o mundo se curva à sua vontade. 4. Dínamo emperrado. Até este ponto procurei mostrar como a estrutura do romance se forma pela subordinação de seus elementos a 2 deles, a ação ou o enredo cerrado, para utilizarmos a clássica distinção de Forster e o personagem. Forster, aspectos da novela, Nova York, Bracing World. De tal modo, isto é feito que dificilmente poderemos distinguir entre Paulo Honório e seus atos, assim como dificilmente localizaremos na narrativa elementos que não estejam ligados a ambos de forma coesa e indissolúvel. Nesse sentido, já vemos também como a marcação muito nítida do tempo imprime ao livro características de precisão e dinamismo, que refletem a vontade e a força enérgica do herói. Também o estilo direto e brutal, feito de movimentos bruscos, como vimos no exame dos 2 primeiros capítulos, serve ao tipo de enredo que se desenvolve a caracterização dos personagens. Extrai dos acontecimentos algumas parcelas, o resto é bagaço, afirma a certa altura Paulo Honório. Em outro nível, já observamos também como essa objetividade implacável tem sempre o endereço certo, a apropriação de alguma coisa, seja da fazenda de São Bernardo, seja da mulher com quem pretende casar. De fato, o sentimento de propriedade constituiu um dos elementos temáticos que unificam o livro. Paulo Honório, afirma Antônio Cândido, é modalidade de uma força que o transcende e em função da qual vive, o sentimento de propriedade. São Bernardo é centralizado pela irrupção de uma personalidade forte e esta, a seu turno, pela tirania de um sentimento dominante. Como um herói de Balzac, Paulo Honório corporifica uma paixão, de que tudo mais, até o ciúme, não passa de variante. Se alinharmos todas as características examinadas, ação, energia, objetividade, dinamismo, capacidade transformadora e sentimento de propriedade, torna-se inevitável o surgimento de uma analogia entre o herói e a burguesia como classe. Já vimos também de passagem que Paulo Honório parece ser o emblema contraditório do capitalismo nascente em nosso país. O contraste que ele mesmo estabelece entre o ritmo veloz de sua apropriação e o passo lento do patriarcalismo de seu Ribeiro é demasiado evidente para que o deixemos passar despercebido. Se entrarmos aqui nas complexidades implicadas pelo estudo da implantação do capitalismo no Brasil, existência de relações pré-capitalistas, relações de compadrio, persistência ou não de restos de modo de produção feudal, o que podemos afirmar, sem sombra de dúvida, é que Paulo Honório simboliza no interior do romance a força modernizadora que atualiza de forma devastante o universo de São Bernardo. A roça de seu Ribeiro foi calma e sem problemas no tempo do imperador. Luiz Padilha tem uma vida estagnada e preguiçosa. Paulo Honório é ali o dínamo que gera energia, arrebata tudo, provocando uma completa e incessante modificação das relações globais daquele mundo. A ação, transformação, sentimento de propriedade, a analogia é forte.
Mas o dínamo não pode existir indefinidamente. Mais do que uma esperança, sua destruição é uma possibilidade concreta e próxima. Seu mecanismo sujeita-se ao desgaste e ao esgotamento. Suas possibilidades de gerar transformação têm um limite. As peças que o compõem não são totalmente harmônicas. No seu corpo acham-se instaladas contradições que podem a qualquer instante enterrá-lo e tirar-lhe o governo do mundo. Uma das mais sérias consequências da produção para o mercado, característica do capitalismo, é o afastamento e a abstração de toda a qualidade sensível das coisas, que é substituída na mente humana pela noção de quantidade. O valor de uso que toda mercadoria possui é distanciado e torna implícito pela produção de valores de troca. Este fenômeno, classicamente designado pelo nome de fetichismo da mercadoria, dá origem a uma retificação global das relações entre homens. Mediada sempre pelo mercado, a consciência humana tende progressivamente a fechar-se à compreensão dos elementos qualitativos e sensíveis da realidade. Todo valor se transforma ilusoriamente em valor de troca, e toda relação humana se transforma destruidoramente numa relação entre coisas, entre possuído e possuidor. Para o conceito de reificação, ver Lucien Godman, A Reificação, em Revista Civilização Brasileira, número 16, Rio, Civilização Brasileira, novembro a dezembro de 1967. Para o estudo do problema em São Bernardo, ver L. Costa Lima, A Reificação de Paulo Honório, em Por que Literatura? Petrópolis, edição Vozes, 1966. Tal é a relação estabelecida entre Paulo Honório e o mundo. Seu desenvolvido sentimento de propriedade leva-o a considerar todos que o cercam como coisas que se manipula à vontade e se possui. Luiz Padilha, vimos atrás, transforma-se em suas mãos num objeto. Marciano e Rosa, seu Ribeiro, Dona Glória, Casimiro Lopes, todas são coisas que servem a seus desígnios. Mestre Caetano, entrevado no leito, deixa de merecer sua consideração. Necessitava, é claro, mas se eu fosse sustentar os necessitados, arrasava-me. Os despossuídos, os cabras que trabalham no eito de sua fazenda, são considerados apenas do ponto de vista da quantidade de trabalho que pode oferecer. Repare o leitor como nessa anotação dura, a objetividade do estilo desvela um mundo reificado. Essa gente quase nunca morre direito. Na pedreira perdi um. A alavanca soltou-se da pedra, bateu-lhe no peito e foi à conta. Deixou viúva e órfãos miúdos. Sumiram-se. Um dos meninos caiu no fogo. As lombrigas comeram o segundo. O último teve angina e a mulher enforcou-se. Para diminuir a mortalidade e aumentar a produção, proibia a água ardente. A reificação é um fenômeno primeiramente econômico. Os bens deixam de ser encarados como valores de uso, passam a ser vistos como valores de troca e, portanto, como mercadorias. Mas sabemos que a consciência humana se forma no contato com a realidade, na atividade transformadora do mundo, que é a produção de bens. Assim, as características do modo de produção infiltram-se na consciência que o homem tem do mundo, condicionando seu modo de ver e compondo-lhe, portanto, a personalidade. A reificação abrange, então, toda a existência, deixando de ser apenas um componente das forças econômicas e penetra na vida privada dos indivíduos. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal, afirma Paulo Honório. A profissão é que me deu qualidades tão ruins. A desconfiança também é consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado, devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. O homem reificado é esse aleijão que ele nos descreve e vemos por toda parte. O coração miúdo e uma boca enorme, dedos enormes. O sentimento de propriedade que unifica todo o romance do qual o ciúme é apenas uma modalidade, distorce o homem dessa maneira radical. A vida agreste que o fez agreste é a culpada por Paulo Honório não ser capaz de enxergar Madalena. A vida agreste são as lutas pela propriedade, pelo rebanho, pelas plantações de algodão e mamona, pelo poder e pelo capital. O homem agreste é aquele ser no qual se transformou Paulo Honório, egoísta e brutal, não consegue compreender a mulher, pois é incapaz de sentir em sua integridade humana e em sua liberdade, e a considera apenas como mais uma coisa a ser possuída. Como Madalena se recusa a alienar-se, entrando no jogo da reificação, os choques são inevitáveis. A ação da narrativa se concentrará agora em torno desse novo obstáculo que Paulo Honório terá de enfrentar. Um novo núcleo se abre e os novos motivos que surgem se organizam em torno deste motivo central, a tentativa de Paulo Honório de reduzir Madalena ao objeto possuído. Na medida em que a mulher escapa ao seu controle, na medida em que ela é capaz de apiedar-se dos trabalhadores miseráveis que vivem na fazenda, na medida em que Madalena se afasta de seu universo de proprietário e escapa, portanto, à sua compreensão, Paulo Honório sente ciúmes. Já o primeiro choque, 8 dias depois do casamento, se dá em torno de questões financeiras. Madalena acha pequeno ordenado de seu Ribeiro. Paulo Honório se abespinha e retira-se da mesa. A segunda desinteligência, o espancamento de Marciano, tem também o dinheiro como origem. São 6 contos de réis gastos em material de ensino por insistência de Madalena que irritam Paulo Honório. Levam-no a exagerar o descuido do empregado e a maltratá-lo. O terceiro incidente está ligado ainda ao motivo do dinheiro. Dona Glória, com sua tagarelice, atrasa o serviço de seu Ribeiro e por isso é humilhada por Paulo Honório. Cada uma dessas brutalidades horroriza Madalena, que não pode aceitá-las. Por seu turno, Paulo Honório espanta-se de que ele não compreenda seu comportamento. Afinal, construir uma propriedade como São Bernardo implica certos atos necessários. Por exemplo, espancar Marciano, que não é propriamente um homem. E se Dona Glória não troca Madalena por São Bernardo, isso são puras verdades. Professorinhas de primeiras letras da escola normal fabricavam as dúzias. Uma propriedade como São Bernardo era diferente. Madalena se recusa à reificação e Paulo Honório se espanta. Já não compreende a mulher, sente que ela não joga de acordo com as regras do seu jogo. A sua irritação vai num crescendo constante. Além de tudo, vestido de seda para Rosa, sapatos e lençóis para Margarida, sem me consultar. Já viram descaramento assim? Um abuso, um roubo, positivamente um roubo.
A ação do romance se transforma nesse instante num zigue-zague nervoso, compondo uma estrutura de idas e vindas até certo ponto semelhante à que examinamos atrás, nos capítulos anteriores ao conhecimento de Madalena. Novamente, aqui os motivos temáticos se misturam, aparentemente justapostos, mas na realidade convergindo para um motivo central, o ciúme ou sentimento de posse com relação à mulher. Quanto a este ponto, o capítulo 23 é exemplar. Era domingo de tarde, eu voltava ao descaroçador e da serraria onde tinha estado a arrancar com o maquinista. Um volante empenado e um dínamo que emperrava. O homem prometera endireitar tudo em 2 dias. Contratempo, montes de madeiras, algodão enchendo os paióis. Encolerizado por causa deste problema, Paulo Honório vai visitar Margarida e irrita-se mais, sabendo das roupas que Madalena dá à velha. Encontra Marciano tangendo o gado e examina o último bezerro nascido. Não estava, mas sua irritação faz com que ache que estava magro. Aí a mistura de motivos é clara. A culpada era Madalena, que tinha oferecido a Rosa um vestido de seda. E o capítulo prossegue dessa maneira, com Paulo Honório dando voltas sempre em torno do mesmo problema, remoendo sempre o ressentimento por Madalena. Sua anterior linha reta de ação está aqui enovelada. Criticando a Dona Glória, que vivia de expediente, sempre cuidando de pequenos trabalhos, dissera pouco antes não concordar com tal esbanjamento de energia. A gente deve habituar-se a fazer uma coisa só. No entanto, aqui é ele quem vagueia e dá voltas. Volante empenado e dínamo emperrado, os dois signos saltam aos olhos do leitor. O dinamismo de Paulo Honório encontra-se constrangido, impedido de se desenvolver plenamente, pois Madalena não se submete. A solução do conflito desfecho da narrativa é a morte de Madalena, vitória da reificação que destrói um humano, derrota de Paulo Honório. A técnica utilizada para contar essa parte da história é em tudo semelhante ao anterior. Em primeiro lugar, os motivos se reúnem solidamente em torno do motivo central do ciúme e a eles subordinados. Transcreva alguns trechos do capítulo 24 procurando assinalar o procedimento. De repente invadiu-me uma espécie de desconfiança. Já havia experimentado o sentimento assim desagradável. Quando? Quando? No momento esclareceu-se tudo. Sim, senhor. Conluiado com Padilha e tentando afastar os empregados sérios do bom caminho. Sim, senhor, comunista. Eu construindo e ela desmanchando. É a corrupção, a dissolução da família, teimava Padre Silvestre. Qual seria a opinião de Madalena? Aí Padre Silvestre tem razão, concordou Gondim. A religião é um freio. Qual seria a religião de Madalena? Talvez nenhuma. Nunca me havia tratado disso. Monstruosidade. Materialista. Lembrei-me de ter ouvido Costa Brito falar em materialismo histórico. O que significa materialismo histórico? Comunista, materialista, bonito casamento, amizade com Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. Que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita, a voz insinuante, e comecei a sentir ciúmes. A citação longa dispensa maiores comentários. Comunismo, corrupção, dissolução da família, ausência de religião, monstruosidade, materialismo, todos são temas que estamos acostumados a ver, aqui, agora e sempre, ligados ao tema dominante da propriedade. E nessa página perfeita vão desaguar nas palavras finais, e comecei a sentir ciúmes. Os capítulos seguintes são terríveis. Agora, em linha reta, o dínamo enlouquecido degrada-se e degrada Madalena até a destruição de ambos. A cena decisiva que antecede a morte de Madalena, a cena da igreja, está curiosamente permeada pela mesma obsessiva marcação do tempo em que assinalamos na cena em que Paulo Honório toma a fazenda de Padilha e naquela que convence Madalena a casar com ele. Também começa com claro assinalamento temporal, decidido a acabar depressa com aquela infelicidade, também joga com o tempo, 9 horas no relógio da sacristia. Nem sei quanto tempo estive ali, em pé, mas dessa vez cedendo. À medida, porém, que as horas passavam, sentia-me caído num estado de perplexidade e covardia. Lutando durante 3 horas, o relógio da sacristia tocou meia-noite, e acabando por fim derrotado e perdido a noção do tempo. O relógio tinha parado, mas julgo que dormi horas. Parado. Com a mesma notação constata, instantes depois, a morte de Madalena. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos duras e frias, toquei-lhe o coração, parado. O desfecho se elimina fisicamente. Madalena destrói por completo a vida de Paulo Honório. Agir, mandar, cultivar São Bernardo, nada disso terá mais sentido para ele. O mundo desgovernou-se, só lhe resta sentar e buscar, compondo a narrativa de sua vida, o significado de tudo que lhe escapa. A composição do romance, chegamos ao presente da escritura, vai se modificar agora sensivelmente. Mas antes de passar a esta parte final, gostaria de figurar aqui no esquema abaixo o que me parece constituir a estrutura da narrativa, tal como a vimos até este ponto. Partindo da relação indissolúvel entre ação e personagem, encontramos algumas características, dinamismo, objetividade, etc., que, subordinados ao tema unificador, sentimento de propriedade, constroem o universo reificado do romance e levam à destruição final. O esquema permite fácil visualização e resume o analisado até agora. Vamos ver aqui. Ação e personagem. Vai para dinamismo, objetividade, energia, vontade e força. Que vai para sentimento de propriedade, que vai para reificação e depois destruição de si e do outro. 5. Narrativa e busca. Após a morte de Madalena, Paulo Honório tenta retomar o ritmo anterior de sua vida, lançando seu trabalho, mas logo esfria o entusiasmo e a lembrança da mulher morta impõe-se ao seu espírito. Entediado, vagueia pela casa de forma consequente, sem saber direito o que fazer, perdido em intermináveis passeios de um lado para o outro. Um a um, os moradores mais chegados vão abandonando-o. Dona Glória, depois seu Ribeiro e enfim o Padilha. O Luiz Padilha, que era a imagem completa da submissão e da subserviência e que desaparece para juntar-se aos revolucionários.
Com a Revolução, o mundo de Paulo Honório descaminha de forma definitiva. O mundo que me cercava ia se tornando um horrível estrupício. E o outro grande era uma balbúrdia, uma confusão dos demônios, estrupício muito maior. A vitória da Revolução traz-lhe problemas com a propriedade. Reacendem-se antigas questões de limites, seu crédito é cortado, os preços dos produtos caem, São Bernardo transforma-se em uma fazenda abandonada. Os amigos que o frequentavam regularmente são obrigados a afastar-se e ele fica sozinho com seus intermináveis passeios. E aí, enfim, o mundo a revelia fora de seu controle. E os meus passos me levavam para os quartos como se procurasse alguém. Nessa última frase do capítulo 35, o estilo revela a impotência do herói. A sinédoque que se engaça na estrutura a ação personagem, mostrando que o comando dos atos foi perdido por Paulo Honório, não é ele quem anda de quarto em quarto, mas são as suas pernas que o levam. O desnorteamento é paralelo à perda do marido, aliás, à perda do mando, né? Entramos agora numa outra etapa, a vida atual de Paulo Honório. Em contraste com a narrativa do passado, o tempo que se instala agora traz problemas diferentes e, em consequência, provoca modificações no conteúdo e na composição do livro. Embora o romance mantenha do começo ao fim uma extraordinária unidade estilística, muito visível em vários planos, da escolha do léxico à construção sintática das frases, sua composição geral se altera levemente o bastante, entretanto, para imprimir a São Bernardo uma dimensão nova. A duplicidade temporal existem representados o tempo do enunciado, os eventos que ocorreram na vida de Paulo Honório e o tempo da enunciação, o momento em que se escreve o livro, está ligado ao problema do ponto de vista narrativo. O romance é narrado em primeira pessoa por um eu protagonista que, distanciado no tempo, abrange com o olhar toda a sua vida e procura recapitulá-la, contando-a para si e para nós leitores. É este distanciamento que lhe dá uma pseudo-onisciência concomitante à existência do olhar abrangente capaz de determinar os momentos importantes de sua evolução. Este procedimento é responsável por boa parte da objetividade que, como vimos, ressuma por toda a narrativa. Não é, entretanto, o único responsável, pois a objetividade nasce, como também já vimos, da atitude que caracteriza o narrador face a tudo que lhe acontece. E, na verdade, existe uma conjugação funcional dos dois procedimentos. O conhecimento amplo dado pelo distanciamento temporal funde-se à caracterização do personagem narrador e os dois juntos criam a postura objetiva que dá o tom do romance. Neste momento, todavia, entramos no presente da enunciação e o distanciamento desaparece. Por outro lado, o caráter ativo de Paulo Honório está emperrado, paralisado pela derrota definitiva que foi a morte de Madalena. É forçoso que os procedimentos técnicos se modifiquem, a narrativa ganha uma textura diferente. A linguagem seca do tempo do enunciado cede lugar à lamentação elegíaca do tempo e da enunciação, e o ritmo rápido da narrativa é substituído pelos compassos mais lentos de uma reflexão problematizada, difícil e tortuosa. Aqui, sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, suspendo às vezes o trabalho moroso, olho a folhagem das laranjeiras que a noite enegrece, digo a mim mesmo que esta pena é um objeto pesado. Não estou acostumado a pensar, levanto-me e chego à janela que deita para a horta. A verdadeira busca começa onde termina a vida de Paulo Honório. A busca verdadeira entenda-se, a procura dos verdadeiros e autênticos valores que deveriam reger as relações entre os homens. A vida terminou, o romance começa. O romance, segundo Lucas, é a história da busca de valores autênticos por um personagem problemático dentro de um universo vazio e degradado, no qual desapareceu a imanência do sentido à vida. George Lucas, A Teoria do Romance, traduzido em português de Alfredo Margarido, em Portugal, português de Portugal. Lisboa, edição Presença, para uma análise sem data. Para uma análise postulada sobre Lucas, mas diferente da nossa, viu o ensaio citado de Carlos Nelson Coutinho. Tem uma outra referência aqui, ó. O romance é narrado em primeira pessoa por um eu protagonista. Utiliza aqui terminologia de Norman Friedman no ensaio atrás citado. Continuando. Ora, só neste instante o herói se torna problemático. O universo surge como vazio e degradado, o sentido da vida desaparece. Antes, Paulo Honório foi um personagem coeso e forte, movendo-se em um mundo de objetivos claros e, ainda que ilusório, repleto de significados. A propriedade. O suicídio de Madalena desmascara a falsidade do sentido e problematiza tudo. Agir para quê? Pergunta-se ele. Neste movimento e nesse rumor haveria muito choro e muita praga. Paulo Honório abandona a ação e volta-se sobre si mesmo, buscando na memória de sua vida o ponto em que se desnorteou numa errada. Nesse desbruçar-se, o estilo se tinge de lirismo e a objetividade épica fica abalada. É preciso assinalar que o fato de um romance estar narrado da primeira pessoa não é gratuito, nem consequente, mas deixa suas marcas na composição da narrativa. O estatuto do narrador onisciente, intruso ou não, difere sensivelmente dessa posição aqui adotada, no qual um eu protagonista, aproveitando-se da distância, nos conta sua história. Não que seja impossível falar de si mesmo com objetividade, na medida em que possa existir realmente objetividade, coisa que Paulo Honório demonstra, aliás, de forma cabal no decorrer do livro. Mas no instante que o tempo de enunciação começa a ser representado, notamos imediatamente a infiltração dos signos da subjetividade, a irrupção do monólogo interior, o abalo do ponto de vista pseudo-onisciente. Este processo se instala um pouco antes, no decorrer mesmo do tempo do enunciado, quando o ciúme retira a segurança do narrador e o faz duvidar do que se vê. Será? Não será? Ou mais adiante no capítulo 29. Os meus olhos me enganavam. Mas se os olhos me enganavam, em que me havia de fiar então?
exceto que permanece no romance muito bem delimitados os dois níveis de representação, e o leitor percebe de maneira clara o que é real e o que é deformação provocada pelo ciúme. São Bernardo mantém sempre uma objetividade que o torna diferente de certos romances contemporâneos, nos quais os planos da memória, de imaginação e da realidade se confundem e se embaralham. Vê o ensaio de Antônio Cândido citado nas páginas 37 e 46. Nem por isso, entretanto, a objetividade deixa de ser questionada de várias maneiras. Uma delas é a marcação do tempo, que vimos atrás ser feita de forma obsessiva e precisa, e que agora parece escapar ao domínio do narrador. Uma pancada no relógio da sala de jantar. Que horas seriam? Meia? Uma e meia? Ou metade de qualquer outra hora? Segunda pancada no relógio. 1 hora? Uma e meia? Só vento. Ah, sim, vê as horas. Empurrava a porta, atravessava o corredor, entrava na sala de jantar. Sempre era alguma coisa a saber as horas. Se a capacidade de controlar o tempo estava ligada atrás da capacidade de ação e domínio, neste momento a incerteza simboliza a impotência e a insegurança a que está reduzido o narrador. Simboliza, em última análise, a sua oscilação diante do mundo que já não pode reduzir a objetividade à medida exata, já que já não pode controlar. Mas a subjetividade penetra mesmo de forma avassaladora é quando começa a ser representado o tempo de enunciação, o instante em que Paulo Honório escreve. O belíssimo capítulo 19, colocado no centro do romance, embaralha de fato consciência e realidade, memória presente, objetividade e subjetividade. Como afirma Lucas, a mais humilhante impotência de subjetividade manifesta-se menos no combate contra estruturas sociais vazias do que no fato de ela estar sem forças diante do curso inerte contínuo da duração. Paulo Honório escreve seu livro e busca o sentido de sua vida. Através da escritura faz emergir um mundo reificado e cruel, repleto de corujas que piam agourentas, de rios cheios, atoleiros e uma figura de lobisomem. O que surge é, afinal, o seu retrato, penetrando dentro de si mesmo, arranca um mundo de pesadelos terríveis, de signos de deformação e da monstruosidade. Um mundo objetivamente real acaba revelando-se através da subjetividade. Mas é, por outro lado, um mundo alheio a Paulo Honório, um universo que anda indiferente à sua vontade. O tempo histórico continua a decorrer à sua revelia. O que não percebe é o tic-tac do relógio. Que horas são? Não posso ver o mostrador assim, às escuras. Quando me sentei aqui, ouviam-se as pancadas do pêndulo, ouviam-se muito bem. Seria conveniente dar corda ao relógio, mas não consigo mexer-me. A objetividade da representação é atingida pela subjetividade do narrador, mas ambas acabam interpretando-se, compondo uma unidade dialética. O sujeito poético que se emancipa das convenções da representação objetiva confessa ao mesmo tempo a própria impotência, a prepotência do mundo reificado que volta a apresentar-se no meio do monólogo. O recurso ao monólogo interior, portanto, ajuda a compor a busca de Paulo Honório. E é através dela que surge o mundo de São Bernardo. São Bernardo, romance, tentativa de encontrar o sentido perdido, o encontro final e trágico consigo mesmo e com a solidão. E vou ficar às escuras até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Com essas palavras, o romance se fecha mostrando a vitória da reificação e a derrota total do herói, que é incapaz de mexer-se, modificar-se. Pense em outro personagem de outro romance. Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me matar. Me lembrei dessas palavras, mas palavras que em outra ocasião quem tinha falado era Zé Bebelo mesmo. Theodor Adorno. A posição do narrador na novela contemporânea. Em Notas de Literatura, Barcelona. Edição Ariel, sem data, página 51. A posição do narrador em São Bernardo parece me conferir ao livro uma dimensão nova que o torna diferente do romance realista, cuja estrutura Lucas descreve em suas análises de Balzac, Stendhal e Mann. A subjetividade do ponto de vista provoca certas modificações essenciais na estrutura, das quais o monólogo interior é apenas uma. A narrativa problemática parece esboçar-se aqui nos instantes em que Paulo Honório alude à sua dificuldade de contar a história e elementos de metalinguagem se intrometem. A utilização de categorias diferentes das de Lucas poderia lançar uma outra luz sobre o livro. Penso especialmente nos modos da modos da ficção trágica, propostos por Northrop Frye, Anatomia da Crítica, São Paulo, Cultrix, 1973. São Bernardo estaria talvez na passagem entre os modos que Frye chama de imitativo baixo e irônico. Todavia, lanço a ideia apenas como hipótese, pois isso daria matéria para outro ensaio. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, 4ª edição, Rio, José Olímpio, 1965, página 249. São as duas referências aí na página. Aí, dados biográficos de Graciliano Ramos. 1892, a 27 de outubro, nascimento em Quebrangulo, em Alagoas. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, casal que teve 16 filhos, sendo Graciliano primogênito. 1894, mudança para Buíque, Pernambuco. 1898, primeiro exercício de leitura. 1900, mudança para Viçosa, em Alagoas. 1904, fundação de um jornal de crianças, de Lúculo, do qual foi diretor. 1905, colégio do professor Agnello, em Maceió, internato. Aparecimento dos primeiros sonetos publicados sob pseudônimo. 1910, mudança para Palmeira dos Índios, Alagoas. Trabalho no estabelecimento comercial paterno. 1915, mudança para o Rio de Janeiro. Revisou em 3 jornais, Correio da Manhã, A Tarde e O Século. Colaboração no jornal Paraíba do Sul, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, assinando R.O.
Vários contos inéditos. 1915, regressa a Palmeira dos Índios. Casa-se com Maria Augusto Ramos. Abertura de uma loja de fazendas. 1920, enviúva com 4 filhos menores. 1921, colaboração em O Índio, jornalzinho dirigido pelo Padre Macedo, com o pseudônimo de J. Calixto. 1925, início de Caetés. 1926, presidente da Junta Escolar de Palmeira dos Índios. 1927, eleito prefeito de Palmeira dos Índios. 1928, toma posse do cargo de prefeito. Casa-se em Maceió com Heloísa de Medeiros. Conclusão de Caetés. 1929, primeiro relatório do prefeito de Palmeira ao governador do estado. 1930, segundo relatório. Renuncia ao cargo de prefeito, sendo nomeado diretor da imprensa oficial do estado de Alagoas. Mudança para Maceió. Colaboração em diversos jornais, assinando-se Lúcio Guedes em algumas delas. 1931, demite-se do cargo de diretor da imprensa oficial. 1932, volta ao Palmeira dos Índios. Fundação de uma escola na sacristia da igreja matriz, onde foram escritos os primeiros capítulos de São Bernardo. 1933, nomeado diretor da Instrução Pública de Alagoas, publicação de Caetés, Início da Angústia, né, outra obra dele. 1934, publicação de São Bernardo. 1936, prisão sem processo em Maceió, de onde segue para Recife e Rio. É demitido do cargo de diretor da Instrução Pública, publicação de Angústia. Ganha o prêmio Lima Barreto conferido à Angústia pela revista acadêmica. Em 1937, ele é solto. Obtém o prêmio de literatura infantil do Ministério da Educação com A Terra dos Meninos Pelados, 1937. 1938, publicação de Vidas Secas. 1939, é nomeado inspetor federal no ensino secundário. 1940, traduz Memória de um Negro do norte-americano Booker Washington. 1942, publicação de Brandão entre o Mar e o Amor. Romance e colaboração com Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Aníbal Machado, sendo a sua parte intitulada Mário. É comemorado o seu 50º aniversário com o jantar no Lido, onde recebe o prêmio Felipe de Oliveira pelo conjunto de obras. 1944, publicação de História de Alexandre. 1945, ingresso no PCB, Partido Comunista Brasileiro. Publicação de Infância, Dois Dedos, Contos, edição MM de luxo. 1946, comparece ao terceiro Congresso de Escritores em Salvador. Traduz o romance A Peste, de Albert Camus. 1951, é eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores, ABDE. Comparece ao 4º Congresso de Escritores em Porto Alegre. 1952, é reeleito presidente da ABDE. Vai à União Soviética, visitando ainda Portugal, França e Tchecoslováquia. Regressa ao Rio de Janeiro, adoece gravemente. Viaja para a Argentina, onde é operado sem êxito. Retorna ao Rio de Janeiro. É comemorado solenemente o seu... 60º aniversário. 1953, internado em uma casa de saúde em Botafogo, falece a 20 de março. Sepultado na manhã dos dias 21 às 10 horas no cemitério de São João Batista, saindo o corpo do Salão Nobre da Câmara dos Vereadores. Publicação de Memórias do Cárcere, 1954. Publicação de Viagem, 1957. Publicação de Contos e Novelas, antologia organizada por G.R. Graciliano Ramos. 1961, lançamento oficial das suas obras completas no Ministério da Educação e Cultura. 1962, Vidas Secas recebe o prêmio da Fundação Norte-Americana William Faulkner como livro representativo da literatura brasileira contemporânea. Essa aí, então, foi a leitura da obra São Bernardo de Graciliano Ramos. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!